Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como eu vou estar com vocês nesse dia 20 de junho de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Caso você seja novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino de notificações para você nos ajudar muitíssimo aqui no nosso canal. Sua presença aqui nos traz grande alegria, ok? Nossa leitura de hoje será 1 Crônicas, capítulos 20 e 21. Posteriormente, leremos João, capítulos de 19 a 31. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, como é bom e agradável estar com a Bíblia aberta para podermos ler a palavra santa do Senhor. Pai, é gratificante demais aprendermos de Ti. Pai, é gratificante demais saber que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, Pai. Ó Deus, como é bom termos o Senhor, o Deus, Criador de todas as coisas, de todo o universo, como nosso Deus e Senhor. Como é bom, ó Pai, nós nos rendermos a Ti, não a deuses pagãos, não a deuses falsos, a ídolos, mas ao Senhor, único e verdadeiro Deus, que fala conosco através da palavra santa do Senhor. Pai, como é bom podermos Te ouvir. Como é importante, meu Senhor, saber que Tu estás conosco. Poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no nosso coração, através da leitura. E nós queremos que neste dia, Pai, o Senhor nos ilumine, nos agracie, ó Pai, com muita bênção nesta leitura, para que nós possamos, ó Deus, colocar em prática na nossa vida. Alcance vidas através da leitura que faremos hoje. Que, ó Deus, os corações sejam tocados profundamente e conversões aconteçam, para que o Teu nome seja engrandecido. Glória seja dada somente a Ti. Pai querido, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos comigo para a leitura, sem mais delongas. 1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. 1 Crônicas, capítulo 21. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel?
Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Onã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Davi erige um altar na eira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. Virando-se Onã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. O lugar do templo. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo
no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. João capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em nome de Jesus, que essa palavra faça diferença na sua vida. Creia no Senhor Jesus e você terá a vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117. Agora vem comigo, vamos parabenizar os aniversariantes deste dia 20, bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 20 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 20 vai para o Oswaldo Marçal em Uberlândia, Minas Gerais. Vai também para Lara Lima em Goiânia, Goiás. Vai para o pastor Michel Rocha em Ibiporã, Paraná. Vai para o Aldirley Silva em Rio Verde, Goiás. Vai para a Zaira Morgana em Rondonópolis, Mato Grosso. E vai para o Jesuel Júnior em Três Lagoas, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, graças te damos por conceder ao Oswaldo, a Lara, ao pastor Michel, ao Aldirley, a Zaira e ao Jesuel Júnior mais um ano de vida. Rogamos ao Senhor, Pai, bênção sem medida sobre cada um deles, sobre os casais também, os bebezinhos e os demais aniversariantes desse dia. Rogamos que dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria e discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida sejam derramadas sobre eles neste dia e para todos sempre. Rogamos também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?